E aí, meus amigos? Bom, pessoal, vou fazer um comentário rápido aqui, né, a respeito aí dessas prisões aí do Temer e do Moreira Franco. Bom, vou tentar abordar aspectos diferentes disso, para que a gente possa pensar melhor no quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. Bom, o positivo é que tem, teoricamente, dois corruptos sendo presos, né, para pagar os seus crimes. Acontece que sempre que tem um fato, um caso aventado no Brasil, principalmente os fatos que abordam questões governamentais, né, que protestam contra ações do governo, coincidentemente ou não, sempre tem uma prisão da Lava Jato próximo a alguma coisa que vai acontecer. Então, foi anunciado que haveriam protestos hoje contra a reforma da Previdência e ontem prendeu-se o Michel Temer e o Moreira Franco, né? Então, eles, segundo a Lava Jato, né, segundo essas investigações, eles foram delatados, foram pegos em ações de corrupção, mas que têm participação já há 40 anos de uma quadrilha que pratica crimes de corrupção dentro do Estado brasileiro e que o Michel Temer é o seu chefe. Então, o pessoal não sabia disso um mês atrás, 2 meses atrás. Dia 2 de janeiro as pessoas não sabiam disso lá, na Lava Jato. Teve que prender o cara ontem, na véspera de manifestações, no meio da rua, né, que é outra questão da Lava Jato, sempre tem que ter um show, é um circo que é montado, né? Tem um termo aí que eu acredito que é um pouco teoria da conspiração americana, que é um termo que chama Deep State, né, que seria o estado profundo, né, que segundo a definição disso, o Deep State é o estado dentro do estado, ou seja, você tem uma camada de funcionários do estado, né, alguns de alto escalão, outros nem tanto, mas que protegem uma estrutura estatal, né, de funcionamento da onde essas pessoas agem ali dentro, né, do determinado segmento que ela faz parte, que essas pessoas meio que determinam o caminhar das coisas no sentido público para que elas se defendam e mantenham suas posições de poder dentro do Estado. Inclusive, isso inclui atacar o próprio Estado, né? Então, a camada superficial do Estado é atacada por essa camada que está mais profunda dentro do Estado. Então, você pega funcionários de carreira de muito tempo, que detêm um poder, né? Eles vão fazer de tudo para manter esse poder, inclusive, como parece, jogar para a galera, né? Jogar para a torcida. Então, o que antes era o fato de você ir na casa da pessoa, mostrar um mandato para ela e prender ela, hoje vira em você esperar o cara sair de casa e no meio da rua você cercar ele com 10 carros e fazer a prisão dele, sabe-se lá por qual razão, né? O cara não ia dar se ele tivesse que fazer alguma coisa de errado, esconder alguma coisa, já tinha escondido dentro da casa dele, né? Como até foi tentado fazer lá pelo coronel lá, o amigo do Temer. Então, a atenção que eu quero chamar para esse ponto é por que a Lava Jato tem que fazer show em tudo quanto é prisão que vai ser feita. Não pode simplesmente ir lá e prender e executar a prisão e tudo bem. Não, tem que fazer um escarcéu para a opinião pública ver e criar uma celeuma, uma coisa que, no final das contas, ataca um artigo constitucional, né, que é o 5º, que fala da presunção de inocência. Porque se tem um processo rodando ali, você tem que esperar o cara ser processado até na última instância, né? O que a Constituição está falando, a nossa maior carta de intenções, diz que você é inocente até que se prove o contrário. Estou defendendo o Temer aqui? Óbvio que não, né? Mas eu estou defendendo o modo que está sendo feita a coisa, que parece que o intuito em si não é prender o cara, não é prender, não é fazer a ação em si, mas é mostrar que está sendo feito e propagandear isso de forma que você tenha uma imagem tão forte do Estado enquanto repressor dessas ações de corrupção, que está certo em ser, mas que isso vira ato de heroísmo em vez de ser simplesmente um ato de obrigação, um ato comum ali ao agente público que está executando aquela prisão.
né, ao juiz que está ordenando ela e tudo mais. Então, por que isso está acontecendo aqui? É uma coisa que a gente tem que questionar. Será que isso vai ser para sempre assim? A Lava Jato acabando, as coisas voltam ao normal, né? Então, estamos condenando as pessoas antes, né? Ah, mas está na cara que o Temer é culpado. Não, está na cara, mas precisa colocar isso no papel, convencer as instâncias da justiça e depois que feito todo o processo legal, né, um processo em que eu e você possamos desfrutar da mesma forma, aí a gente pega e condena o cara e chama ele de ladrão e tudo mais, né? Mas isso, então, pode parecer o seguinte, isso é para ficar claro para todo mundo, para esses petralhas ou essa esquerdaiada toda, que a justiça é para todo mundo. Que a gente prende qualquer um aqui. Prendeu o Lula, mas prendeu o Temer também. Bom, isso é assimétrico, né? Porque prendeu o Lula numa velocidade tremenda, com um ato de ofício indeterminado, né? Então, ato de ofício indeterminado é uma ação que não tem determinação. Não sabe-se o que aconteceu de fato, apenas presumiu-se, segundo um conjunto de coisas que parecem ser, mas que não se comprovou ser. Tá? Então, se isso serve para o Lula, tem que servir para o Temer. Né? O Temer é mais evidente? Talvez seja. Se eles estão falando que tem 40 anos que eles sabem disso, que isso acontece, então, por que deixou esse cara ser presidente do Brasil? Essa investigação começou agora, eles conseguiram fechar uma investigação e chegar num número de 40 anos agora. Há um ano atrás não tinha nenhum tipo de investigação. Em agosto de 2016, quando o Temer assume, ninguém sabia de nada disso. Então nós estamos possivelmente rodeados de um monte de gente que tem vários interesses que não o bem público. Né? Então por que não parou o impeachment da Dilma e deixou uma presidente legitimamente eleita terminar o seu mandato, ou pelo menos tentar consertar o que estava vindo mal ali, até por culpa dela também, tudo bem. Então, essa prisão do Temer, mais do que simplesmente a prisão, é para, primeiramente, tentar desviar um foco e criar um fato, né? Porque aí qualquer tipo de manifestação contra o governo fica em segundo plano. Não prenderam alguns, né? Não prenderam, por exemplo, o Rodrigo Rocha Loures, o cara da mala de 500 mil. Por que não prenderam o cara agora? Porque querem deixar uma cartinha para depois um novo fato, né? E uma nova possibilidade do discurso que a justiça é para todo mundo, né? Então é importante a gente estar atento nessas coisas que estão mais subliminares aí nessa questão da prisão do Temer, né? Tomara que a justiça seja feita, tomara que aconteça o melhor no sentido de se aperfeiçoar a máquina pública, no sentido de dar mais resultado, mas a gente tem que respeitar a lei tem que ser respeitada, e a lei tem que ser respeitada para qualquer um, em qualquer situação, né? Independente do que seja, o que essa pessoa está enfrentando ali na investigação que acusa ela, né? Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam disso, né? Se tem essa necessidade desse heroísmo todo por parte da Lava Jato, né? E aí, uma vez que eles são heróis, eles podem tudo, né? E essa forma de entender que eles podem tudo até quando, até onde, né? Qual será o limite disso dentro da cabeça deles, né? Então, queria saber o que vocês pensam, pedir para vocês curtirem o vídeo, né? Fazer um comentário, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, que é muito importante para mim, né? E daqui a pouco eu tô de volta aí. Aquele abraço, galera.